Bom, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença de todos aqui na nossa semana de enfermagem, né? Cuidando de quem cuida. Hoje nós estamos no nosso quarto dia, né? De conhecimento aí, de troca entre profissionais da área da enfermagem, da área da saúde. As palestras estão sendo muito produtivas aí, cada um trazendo conteúdo, né? Trazendo aí o seu conhecimento, a sua vivência, né? Dentro da área da saúde. E hoje, agora, às 15 horas, a gente tem a palestra do Hermes Cardoso. Ele é enfermeiro também, ele é instrutor do Instituto Brasileiro de APH, o IBRAP, e ele é operador tático em emergências médicas. Também é estudante de medicina, né, para trazer mais conhecimento aí, né, para a área da saúde. E a gente só tem a agradecer, Hermes, primeiro, por você ter disponibilizado aí o seu tempo, né, o seu horário, para estar aí participando do nosso evento e trazendo aí o seu conhecimento sobre o esporte básico de vida, os 4 passos aí que salvam vidas, né, que é extremamente importante aí. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem esse hábito, né, de trazer, né, desde a escola, essa questão, né, do esporte básico, da ressuscitação cardiopulmonar, e o Embrapa vem trazendo isso com grande afinco, né, no programa Multiplicadores do Bem. Mas eu vou deixar aí para você falar, né, senão fica dando spoiler aqui. Antes de passar para você, passar para a Elaine, que é uma das mediadoras. Elaine também é enfermeira, vou pedir para ela se apresentar e aí passar a palavra para o Hermes e aí ele segue a palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Hermes. Seja bem-vindo. Que a nossa tarde seja, assim, grandiosa em termos de conhecimento, troca de vivência e experiência. É com grande prazer e honra que nós, assim, temos a oportunidade de ouvi-lo nessa tarde. E a todos os ouvintes, assim, que vocês tenham uma tarde maravilhosa e que todo o conhecimento que vocês venham adquirindo aqui conosco nesses dias e nesta tarde seja levado para a vida de vocês e para o seu dia a dia, tá bom? Sejam bem-vindos, obrigado e que nós tenhamos uma ótima tarde. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo trocar esse conhecimento sobre um tema que é fundamental não só para nós, profissionais de saúde, mas também para todas as pessoas. Como o Alexandre falou, é um tema que deveria ser passado desde o ensino fundamental para as crianças, né? Deveria ser uma matéria dentro da grade escolar, mas infelizmente não é a realidade do nosso país, mas que futuramente seja, porque são condutas básicas e condutas que salvam vidas, né? É fundamental a importância. Alexandre, estou como anfitrião, vou conseguir compartilhar a tela? Sim, vai. Eu acho que acertei. Deixa eu tentar. Tá entrando. Abriu o slide. Abriu, só precisa deixar ele maior. Prontinho? Prossiga, ótimo. Perfeito. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre suporte básico de vida. Um tema que eu sou apaixonado, quem me conhece sabe, né? Tenho colegas aqui que fazem parte do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, o IBRAP, que é a TAI, instrutora, e o Guto Sabino, 2 grandes instrutores que nós temos dentro do IBRAP, grandes conhecedores, que multiplicam esse conhecimento também de forma gratuita em suas redes sociais, então vale a pena seguir eles. E temos o Alexandre aqui, que está se formando dentro do programa de formador de multiplicadores do bem, do IBRAP, né? Temos a Elane e diversos outros profissionais que estão aí assistindo, ouvindo. Então, é muito importante falar sobre o suporte, ele é fundamental, porque são condutas que tanto leigos como profissionais conseguem fazer
E são condutas iniciais que salvam vidas, faz toda a diferença no prognóstico do paciente. E meu nome é Hermes Cardoso, né? Sou instrutor de suporte básico de vida pelo IBRAP. Quem quiser seguir nas redes sociais, @Hermes Cardoso. Tem meu WhatsApp também, para quem quiser tirar dúvidas. Estou à disposição sempre. É um prazer poder contribuir, poder trocar conhecimento. Eu acho que isso enriquece muito, faz a gente crescer e evoluir muito como profissional. Então, eu sempre gosto de estar no meio de pessoas que me fazem crescer. Por isso que eu estou aqui hoje, porque estar com vocês irão me fazer evoluir muito. Como falei, faço parte do IBRAP, né, o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. É uma startup criada pelo Dr. Leonardo Clemente. E o IBRAP hoje ele tem um programa chamado Multiplicadores do Bem, né? Esse programa ele visa exatamente multiplicar o conhecimento do suporte básico de vida para um maior número de pessoas, né? Além disso, a gente forma instrutores, pessoas que serão capacitadas para passar esse conhecimento para as pessoas. É um programa maravilhoso. Eu sou apaixonado porque a cada dia a gente recebe relatos de alunos que, através desse conhecimento adquirido no curso, conseguiram salvar vidas. Não existe nada mais gratificante do que isso, do que a gente saber que esse programa ele está salvando vidas realmente. E esse é nosso objetivo, esse é o nosso propósito, né? De realmente salvar vidas através do conhecimento passado, né? E a gente consegue salvar um maior número de pessoas. Dentro do nosso programa, a gente tem uma missão, né? E para quem vê assim de forma rápida, acha que é uma missão que a gente é impossível de ser alcançada, mas não é impossível. A nossa missão é contribuir para zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistidas adequadamente. O que quer dizer não assistida? Quer dizer que o paciente ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, ele pode vir a óbito, mas ele teve uma assistência adequada naquele momento. Teve alguém do lado dele que soube identificar a parada cardiorrespiratória, que soube pedir ajuda de forma eficaz, que soube iniciar as manobras de RCP. Então, essa é a nossa missão, fazer com que o maior número de pessoas tenha esse conhecimento e que coloque esse conhecimento em prática, tá? Então, nossa missão é zerar as mortes por parada cardiorrespiratórias não assistida. E a missão do IBRAP como um todo é contribuir para melhorar a qualidade assistencial do APH no Brasil. Então, o IBRAP hoje ele tem diversos cursos, não só o curso de suporte básico de vida, temos cursos de atendimento pré-hospitalar à vítima de trauma, né? Temos cursos de via aérea que vai desde o básico ao avançado, um curso feito por enfermeiros, e vale ressaltar isso, um curso ministrado por enfermeiros, para vocês verem a qualidade que e a importância que tem a enfermagem dentro do nosso país, né? Então, é um curso sensacional, vale a pena muito vocês conhecerem. E esse é o recado inicial que eu queria passar, tá? Agora a gente vai falar exatamente sobre parada cardiorrespiratória. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, pode colocar no chat. No final também, eu provavelmente, não sei se o Alexandre ou a Elane vão querer abrir para perguntas, mas estou à disposição, tá bom? A parada cardiorrespiratória, pessoal, ele é um problema de saúde pública, tá? Então, devido a isso, é um tema que ele deve ser falado para o maior número de pessoas, para que esse maior número de pessoas consigam saber como identificar um paciente em parada, o que fazer com esse paciente quando ele se encontra em parada cardiorrespiratória, tá? Ao ano, né, ocorrem em torno de 200 mil casos de parada cardiorrespiratórias, certo? Metade hospitalar e metade pré-hospitalar. E aí se dá a importância de também multiplicarmos esse conhecimento para leigos, porque 100 mil casos de parada cardiorrespiratória acontecem fora do hospital. E dessas, praticamente 100% ocorre onde a equipe do SAMU ainda, ou a equipe do Corpo de Bombeiros, uma equipe de resgate, não se encontre no local. E aí é fundamental que o leigo saiba iniciar os procedimentos de RCP, né? A gente vai falar mais na frente, mas só adiantando, a cada minuto que um paciente se encontra em PCR, sem as manobras de RCP,
ele perde em torno de 10% de chance de sobreviver. A cada minuto que ele passa em PCR, sem receber massagem cardíaca, ele perde 10% de chance de sobreviver. Em 10 minutos, praticamente é impossível trazer esse paciente à vida. A gente nunca fala nunca, porque a medicina nem nunca e nem sempre, né? Existem casos e casos, mas é um paciente que pode voltar, mas ele pode voltar sequelado devido à hipóxia, né? Devido à falta de oxigênio. Então, é fundamental a importância os leigos terem esse conhecimento, tá? É muito importante saber utilizar o DEA, o desfibrilador externo automático, tá? Então, o DEA é o principal procedimento que a gente consegue salvar uma vida, certo? Dentro de um paciente de parada cardiorrespiratória. A adrenalina, falando-se em forma geral da parada cardiorrespiratória, a adrenalina ela tem um NNT em média de 113. Ou seja, a cada 113 pacientes a gente consegue tratar um com adrenalina. Com o choque do DEA, tem um NNT de 5. Ou seja, a cada 5 pacientes a gente consegue trazer uma vida. Então, o DEA é muito importante. Saber utilizar o DEA é muito importante, tá, pessoal? Nos grandes centros, nos países desenvolvidos, existe um DEA praticamente a cada esquina, né? Nos Estados Unidos, o DEA é distribuído pelas cidades e todo mundo sabe utilizar um aparelho como esse. Infelizmente, não é a nossa realidade, né? No Brasil, é só em locais onde percorre um grande número de pessoas, como aeroportos, mercados, estádios de futebol, nesses grandes centros. E é de fundamental importância também a educação, a implementação e o retreinamento, né? Não adianta vocês acharem que vão sair dessa palestra sabendo sobre suporte básico de vida. É um conteúdo e isso vale para todo tema que a gente for estudar. A gente tem que estudar aqui hoje, temos que revisar amanhã, revisar depois de amanhã, treinar, 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 tá? Só o treinamento, ele leva à perfeição. Quanto mais a gente treinar, melhor a gente fica no assunto. Quais são as causas de óbito hoje no mundo, tá? Falando-se de um paciente adulto. Hoje, a principal causa de óbito no mundo, um paciente adulto, em primeiro lugar, nós temos as doenças cardiovasculares, certo? Dentro das doenças cardiovasculares, nós temos o acidente vascular encefálico, né, ou cerebral, e o infarto agudo no miocárdio, né? O infarto, ele corresponde a um maior número de casos de óbitos. Em segundo lugar, nós temos o câncer, né? Em terceiro, o trauma, e aí a gente sabe que o trauma, ele gera um alto custo para a saúde pública, por isso que o melhor tratamento para o paciente de trauma é a prevenção, né? É evitar com que esse trauma ocorra. E, em quarto, nós temos as doenças respiratórias. Por que eu falo isso? Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente sabe que a principal causa de morte no adulto hoje é o infarto agudo no miocárdio, o IAM, né? E sabemos que, na grande maioria dos casos, o IAM, ele nos leva a um ritmo chocável de parada cardiorrespiratória, né? Um ritmo chocável, ele permanece ali, no máximo um período de 10 minutos. Após isso, o paciente entra num ritmo não chocável, né? Uma sistolia. Então, por isso que é importante eu saber reconhecer um paciente de forma precoce, por isso que é importante eu saber pedir ajuda, né? A gente vai aprender como pedir ajuda. É importante solicitar com que alguém, um curioso que estiver no local, falando-se de um ambiente pré-hospitalar, busque um DEA, caso tenha um DEA na região, né? Saber utilizar um DEA é fundamental. Então, por isso que eu trouxe para vocês as causas. Porque é isso que faz com que a gente tenha em mente que multiplicar esse conhecimento para o maior número de pessoas é fundamental, né? Por isso que a gente divulga o suporte básico de vida, a gente dissemina esse conhecimento, exatamente porque tempo é vida, né? Tempo é vida. 4 minutos, os órgãos nobres, né? Coração, cérebro, pulmão, são os nossos órgãos nobres, eles conseguem viver, né? Sobreviver sem oxigênio em torno de 4 a 5 minutos, né? Após esse período, as células desses órgãos começam a morrer, né? Então, quanto mais tempo esses órgãos ficar sem receber
sangue carregando oxigênio, né, maior será os danos para esses órgãos, né, e mais difícil será reverter essa parada cardiorrespiratória, tá? E aquilo que a gente falou, a cada minuto que o paciente se encontra em PCR sem receber massagem cardíaca, sem receber, né, as manobras de RCP, que é reanimação cardiopulmonar, o paciente perde 10% de chance de sobrevida. Em 10%, praticamente, é muito difícil trazer esse paciente de volta, tá? Então, tempo é vida. Tempo é vida. Por isso que a gente fala muito, né, em divulgar esse conhecimento para o maior número de pessoas, porque quando o SAMU chegar, o bombeiro chegar no paciente, já tem alguém lá que iniciou as manobras, né? Isso é muito importante para o prognóstico do paciente, né? Além de eu melhorar o retorno da circulação espontânea, eu também evito que esse paciente ele volte sequelado, né? Volte com alguma sequela devido à hipóxia, tá? Então, tempo é vida. E aí uma pergunta simples, né? E que muita gente se confunde. Se eu fosse perguntar, se a gente tivesse presencialmente, eu perguntaria para vocês o que era uma parada cardiorrespiratória. E muitos iriam me dizer que é quando o coração se encontra parado. Ou quando o coração e o pulmão se encontram parados, né? Eu já ouvi diversas vezes essas respostas. Mas não é quando o coração se encontra parado, né? A gente vai aprender que existem 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. 2 ritmos, que a gente fala que são ritmos chocáveis, eles são ritmos onde ele mantém o coração em movimento. Porém, é um movimento que o coração não consegue nem se encher de sangue e nem mandar sangue para o corpo, né? E aí, mas o coração vai estar em movimento, certo? Por isso que esse conceito de quando o coração está parado, ele não se encaixa. Então, o que é uma parada cardiorrespiratória? Uma parada cardiorrespiratória, a gente pode definir quando o coração ele não consegue bombear sangue, né, para os órgãos nobres, né? Então, o coração ele não consegue mandar sangue para o próprio coração, para irrigar o coração. Ele não consegue mandar sangue para o pulmão, para o cérebro, né, para irrigar as células do pulmão, as células do cérebro. Então, quando o coração está incapaz de bombear esse sangue para esses órgãos nobres, a gente fala que esse paciente está em uma parada cardiorrespiratória, tá? E aí, como a gente falou, nós temos 4 ritmos de parada cardiorrespiratória, né? Eu trouxe aqui um traçado, espero que vocês estejam conseguindo ver, ele está um pouco pequeno, mas esse primeiro traçado, né, é um traçado de taquicardia ventricular, né? Hermes, eu como técnico de enfermagem, enfermeiro, preciso saber? Precisa saber porque se você estiver num ambiente intra-hospitalar, esse paciente vai estar monitorizado e você precisa olhar no monitor cardíaco o ritmo e saber identificar ele, né? Então, uma coisa que eu fico muito, perdão pela palavra, mas eu fico com muita raiva de um enfermeiro ou de um técnico achar que somos mecânicos, somos uma profissão mecânica. Eu tenho que saber isso e isso, porque quem tem que saber de clínica é médico. Negativo, pessoal. É nós da enfermagem que estamos 24 horas com o paciente. É nós que vamos iniciar as primeiras condutas com o paciente. A gente tem que saber, nós não somos mecânicos, nós somos clínicos também, tá? Então a gente tem que entender isso. Ataque cardíaco ventricular, quando você olhar no monitor, você vai observar um ritmo organizado. A gente consegue ver onde tem uma onda, certo? Com a mesma amplitude da outra onda, certo? Então, um ritmo regular, organizado. Porém, quem está fazendo com que... Quem está comandando esse ritmo é o ventrículo. E a gente sabe que o nosso coração, normalmente, né, ele é comandado pelo nosso sinusal, que vai estar localizado lá no átrio, certo? Quando o ventrículo assume, e aí ocorre vários mecanismos, né, vários focos no ventrículo que quer assumir o ritmo, né, aí gera essas arritmias ventriculares. Quando a gente olhar no traçado e observar um ritmo regular, organizado, certo? Isso aqui é uma taquicardia ventricular, tá? Taquicardia porque vai ter uma frequência muito alta. Ventricular porque é o ventrículo que assumiu o ritmo do coração, certo?
Quando a gente fala em taquicardia ventricular, estamos falando de 250, 300 batimentos por minuto. É impossível o coração ele conseguir relaxar e contrair de forma eficaz, certo? Não tem tempo, né, para permitir com que o coração se enche de sangue e se esvazie de sangue. Então, ele não vai conseguir mandar sangue para os órgãos nobres, né? Por isso que a gente fala que é um ritmo de parada cardiorrespiratória. A fibrilação ventricular também é um ritmo comandado por vários focos de reentrada dentro do ventrículo. Porém, ele é um ritmo desorganizado. A gente vê aqui ondas com amplitudes diferentes, certo? Então, quando a gente olhar um traçado totalmente desorganizado, como se encontra aqui, isso é uma fibrilação ventricular. O coração ele vai estar fibrilando, certo? Ele vai estar fibrilando. Esses dois ritmos, o coração ele vai se encontrar em movimento, certo? Só que um movimento ineficaz. A gente precisa chocar esse paciente para zerar toda essa atividade elétrica normal, certo? A gente zera a atividade elétrica e, após a gente aplicar o choque, a gente já inicia as compressões para estimular o nó sinusal a assumir o ritmo novamente, certo? Então, já respondendo aqui para qual é a função do choque, é exatamente essa. É dar um reset no coração. É parar a atividade elétrica normal, né? E aí, após o choque, a gente iniciar com as compressões para estimular o nó sinusal a assumir o ritmo novamente, certo? Então, esses dois ritmos, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, são ritmos de PCR, ritmos chocáveis, certo? E corresponde em torno de 85% dos ritmos de parada cardiorrespiratória fora do hospital. Por isso que é importante, aí eu repito aquilo que eu já disse no início, a gente multiplicar esse conhecimento. Porque quando o leigo ele inicia com as compressões de forma precoce, onde a equipe consegue chegar lá, temos uma maior chance de reverter esse paciente, tá? Aplicando choque. E os dois outros ritmos de PCR, nós temos a atividade elétrica sem pulso, a ESP, e a assistolia, certo? A atividade elétrica sem pulso é um ritmo, é uma atividade elétrica que vai estar aparentemente normal. A gente vai conseguir visualizar uma onda P, um complexo, né, uma onda T, um pouco desorganizado, mas vai ter, a gente vai conseguir visualizar. Mas quando a gente palpa pulso, a gente não vai encontrar pulso, né? Ah, Hermes, como é que é o mecanismo fisiopatológico da ESP? Temos duas situações. Ou não tem sangue, ou o coração não está bombeando, e aí temos casos como hipovolemia, é um paciente que está com choque hemorrágico, ele perdeu muito sangue, então o coração não tem o que bombear, não tem sangue. Ou em situações como tamponamento cardíaco, né? E tem uma grande quantidade de sangue dentro do pericárdio, e isso impede com que o coração bombeie sangue, né? E um outro mecanismo é que vai gerar uma alteração bioquímica que vai impedir com que ocorra a ligação do cálcio com a troponina, né? E aí não gera a contração lá no músculo, certo? Então, não gera a parte mecânica, tá? E aí é o mecanismo fisiopatológico da ESP. E temos a sistolia. A sistolia é engraçada porque se nós estivermos no ambiente pré-hospitalar e estivermos utilizando um DEA, que ele é um aparelho automático, né? A gente nem precisa olhar a traçado na maioria das vezes. O DEA mesmo vai dizer para a gente se é um ritmo chocável ou não. Mas se estivermos dentro de um ambiente hospitalar, com esse paciente monitorizado, ao observar esse traçado, eu nunca falo de primeira que é uma sistolia, certo? Eu falo que é uma linha reta. E aí existe um protocolo chamado de cagada, que vai me levantar a suspeita se realmente é uma sistolia ou não. E o que significa esse protocolo cagada? O K vem de cabo. Então, eu verifico se esse cabo ele realmente está conectado, se ele está bem conectado, certo? O G vem de ganho. Então, no aparelho, no monitor, dá para mim dar um zoom naquele traçado. Então, o ganho é o zoom. Eu dou um zoom e observo essa linha mesmo muito próximo para observar se não tem uma mínima atividade elétrica possível. E o DA de derivação. Então, eu altero a derivação no monitor para mim procurar alguma atividade elétrica. Se após essas três avaliações eu confirmar que realmente é uma linha reta, aí sim eu falo que esse paciente está numa sistolia. Tá bom?
Isso aqui é mais para um ambiente intra-hospitalar. Então, temos 4 ritmos de PCR. 2 ritmos chocáveis, né? Ou seja, ritmos que só vão reverter se eu aplicar o choque, que é a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. E temos 2 ritmos não chocáveis, né? Que é o AESP e a assistolia. E aí, para me reverter a AESP ou a assistolia, compressões de qualidade, oxigenação de qualidade, né? E tentar reverter causas possíveis, tá? Temos aqui a cadeia de sobrevivência, né? A Sociedade Americana de Cardiologia, American Heart Association, ela dividiu a cadeia de sobrevivência entre uma intra-hospitalar e uma pré-hospitalar, tá? E aí são 5 elos cada cadeia. A cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, o primeiro elo é vigilância e prevenção. Então, eu tenho que estar, e aí entra muito a enfermagem nesse elo, porque nós da enfermagem que estamos diante do paciente o tempo todo. Então, é muito importante eu estar ali o tempo todo vigiando o paciente, monitorizando ele, avaliando sinais vitais, né? Observando como estão os exames laboratoriais desse paciente, como é que está o paciente clinicamente. Será que esse paciente está se deteriorando? Eu estou observando que ele está piorando ao passar do tempo. Se eu estou observando que ele está piorando, então eu já aciono a equipe para iniciar os procedimentos para que esse paciente não entre numa parada cardiorrespiratória, tá? Então, esse primeiro elo é exatamente para a gente evitar com que o paciente entre em uma PCR. E aí entra muito a enfermagem nesse primeiro elo. Se o paciente entrar numa PCR, né, aí entra o segundo elo, que é o elo de reconhecimento, né, e de acionamento de ajuda. O terceiro elo é o elo de RCP de qualidade, né, compressões e ventilações de qualidade. O quarto elo, rápida desfibrilação. E o quinto elo, o último, é o suporte avançado de vida, né, e os cuidados pós-PCR. Se tratando de uma cadeia de sobrevivência pré-hospitalar, né, os 3 primeiros elos fazem parte do suporte básico de vida, né, que é o elo de reconhecimento da parada, acionamento de ajuda, RCP de qualidade e rápida desfibrilação. Então, hoje a gente vai falar desses 3 primeiros elos, certo? São elos que tanto nós, profissionais de saúde, como leigos, eles devem ter esse conhecimento, tá bom? E aí o quarto elo é o transporte, né? E o quinto elo, o suporte avançado de vida com os cuidados pós-PCR. Tá bom, pessoal? E aí, o que foi que o Dr. Leonardo Clemente, né, que é o presidente do IBRAP, foi que ele fez? Ele pegou os 3 primeiros elos da cadeia de sobrevivência, né, e adaptou em passos, né, para facilitar o entendimento do aluno. O aluno entender qual é o passo a passo que ele deve aplicar diante de um paciente, né? E aí criou-se os 4 passos que salvam vidas. Eu acho que foi a melhor forma de se aprender suporte básico de vida, é aprendendo os 4 passos, né? O primeiro passo é você reconhecer o paciente em parada cardiorrespiratória, tá? Esse é o primeiro passo e para mim é o mais importante, porque se eu não conseguir reconhecer, não tem como eu fazer os outros passos, né? O segundo passo é pedir ajuda de forma correta. Então, a gente vai aprender aqui hoje como pedir ajuda de forma correta. O terceiro passo é eu iniciar as minhas manobras de RCP, né, de alta qualidade. Então, eu tenho que saber fazer compressões de alta qualidade, né? Eu tenho que saber ventilar. Então, a gente vai ver que na maioria das recomendações, a gente orienta o leigo a apenas fazer compressões, porque ventilar existe uma técnica correta, né? É necessário ter, na maioria das vezes, um dispositivo de ventilação. E o quarto passo é o uso do DEA, né? É eu, quanto antes, né, ter um DEA disponível e aplicar no paciente, se necessário, o choque. Então, esses são os 4 passos, pessoal, que salvam vidas. E realmente salvam, tá? A gente tem relatos de instrutores de SBV do IBRAP, né, que após se formarem no curso, tiveram que usar esse conhecimento. E olha que engraçado, o marido utilizou na esposa, né? A esposa teve uma PCR e aí ele soube iniciar ali as manobras corretas, soube pedir ajuda também de forma muito correta. E hoje eles fizeram um relato aí para o IBRAP, né? Já tiveram algumas lives que o IBRAP fez, que eles deram esse testemunho, né? E para nós é gratificante,
vale qualquer coisa. Não existe nada mais gratificante do que esses relatos. E também teve relatos, e aí eu acho engraçado e é importante vocês levarem muito a sério, porque teve um dia um aluno que foi multiplicar esse conhecimento através de uma das palestras, e teve um rapaz que assistiu a palestra, e após ele assistir, ele não praticou, ele apenas visualizou, como vocês estão fazendo aqui. Após sair da palestra, ele estava na rua andando, e aí ele encontrou um paciente caído, fez toda a avaliação, o paciente estava em PCR, chamou a ajuda de forma eficaz, e através do conhecimento teórico que ele tinha adquirido, ele soube colocar em prática, por mais que talvez não tenha sido de uma forma tão eficaz, né, porque ele não teve treinamento prático, mas ele pegou o conhecimento teórico e soube aplicar na prática, né, e o paciente reverteu a PCR. Então, são relatos que mostram que são conhecimentos que vale a pena a gente aprender, tá? Que vale a pena a gente aprender e multiplicar. Não adianta a gente só ficar para nós o conhecimento, a gente tem que multiplicar esse conhecimento. E por isso que é importante vocês prestarem atenção em cada detalhe dessa palestra, né, para vocês também poderem usufruir isso, colocar isso em prática e multiplicar esse conhecimento para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô, multiplicar esse conhecimento para um maior número de pessoas. Agora a gente vai detalhar cada passo, certo? O primeiro passo é o passo de reconhecimento. Então, a gente vai reconhecer esse paciente, se ele está em parada cardiorrespiratória ou não. O primeiro passo da avaliação, pessoal, no ambiente pré-hospitalar, é a segurança da cena, tá? Nós, profissionais e leigos, a gente não deve entrar numa cena que está insegura. E quais são essas cenas inseguras? Bom, uma rodovia movimentada, né? Não tem ninguém ali sinalizando, e aí o trânsito está muito intenso, então, e a vítima se encontra ali no meio do trânsito. Então, essa cena é uma cena insegura, porque você pode se tornar uma vítima, né? Cena de crime, então, um paciente que foi vítima por arma de fogo, vítima por arma branca, né? E o agressor está ali próximo à redondeza. Então, eu preciso ter ali uma equipe responsável para garantir a segurança, como a equipe policial, né? Cenas de explosão. Então, cenas que são inseguras, a gente não entra na cena, tá? Primeiro é a nossa segurança, depois a segurança da equipe e, por último, a segurança do paciente. A gente não pode querer ser herói, tá? A gente não é herói. Depois que eu garantir que esse local esteja seguro, aí sim a gente vai avaliar o paciente, certo? O primeiro passo é avaliar se esse paciente está responsivo ou não. Quando eu falo responsivo, eu falo se ele está consciente ou não está consciente. No adulto, a gente avalia a consciência de duas formas, né? E são duas formas simultâneas. Chamando pelo paciente, então, senhor, senhor, senhora, senhora. Ao mesmo tempo que eu estou chamando pelo paciente, eu coloco minhas duas mãos sobre os ombros do paciente, né, e faço um estímulo ali tátil, certo? Então, eu chamo pelo paciente e movimento ele pelos ombros, tá? Falando-se de paciente adulto ou criança, certo? É a mesma forma. Então, eu chamei, né, fiz o estímulo ali nos ombros do paciente, esse paciente não respondeu. Ele não abriu o olho, ele não falou com você, ele não deu nenhum tipo de estímulo. Então, a gente fala que esse paciente ele está inconsciente, certo? A partir do momento que eu identifico ele, que ele está inconsciente, eu peço ajuda, tá? Eu peço ajuda nesse momento. Por que nesse momento? Porque provavelmente esse paciente ele vai precisar de atendimento de qualquer forma, certo? Seja por uma hipoglicemia, qualquer forma ele vai precisar de um atendimento. Então, eu já adianto esse pedido de ajuda, né? Para depois eu avaliar a respiração e pulso, tá? Como é que eu peço ajuda? Bom, se tiver alguém na cena comigo, eu aponto para essa pessoa e falo, você ligue para 192, né, que é o SAMU, ou 193, que é o Corpo de Bombeiros, dependendo da cidade onde eu estou. Então, você ligue para 192, fala que estamos com um paciente inconsciente, certo? Se tiver outra pessoa próxima, eu peço para que essa outra pessoa busque um DEA, se tiver um DEA na região, tá? Então, você busca um DEA.
certo? Se eu souber onde tem um DEA, eu falo, ó, busque um DEA na rua tal, no ponto de referência tal. Então, é importante eu falar, ser objetivo naquilo que eu estou pedindo, certo? E não só assim, ligue para 192. Não, eu tenho que falar o que ele tem que dizer ao ligar para 192, que esse paciente ele está inconsciente. Enquanto essa pessoa está falando com a regulação médica, né, eu avalio a respiração e o pulso. E aí eu vou passando essas informações para a pessoa que está ligando. Ó, paciente não respira, ou então esse paciente não tem pulso. Então eu vou passando essas informações para a pessoa que estiver ligando para o socorro, tá bom? Então é dessa forma que a gente tem que pedir ajuda, tá? É apontando mesmo, é falando, você ligue para 192 ou 193, fala que tem um paciente inconsciente aqui, tá? Após eu pedir ajuda, eu avalio respiração. Se eu for leigo, ou seja, eu não sou profissional de saúde, eu avalio apenas respiração, não avalio pulso. O leigo, ele não tem recomendação de avaliar pulso, certo? Porque pulso é uma avaliação complexa. A gente acha que palpar pulso é fácil. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Na maioria das vezes, a gente se confunde com o nosso próprio pulso, tá? Então, não é fácil avaliar pulso. E também, profissional de saúde que não tem treinamento, não é recomendado avaliar pulso também, tá? Profissional de saúde que não tem treinamento também não é recomendado avaliar pulso. Então, assim, como é que eu avalio respiração? Através da expansão do tórax, certo? Se esse tórax ele expande ou ele não expande. Antigamente, se falava muito em ver, ouvir e sentir a respiração, né? A sociedade americana, juntamente com a sociedade brasileira, não recomenda mais o ver, ouvir e sentir, tá? É apenas a expansão do tórax. Se esse tórax expande ou não expande, certo? Se ele não expande, eu falo que esse paciente não está respirando, certo? Ele não está respirando. Então, se eu for leigo ou profissional de saúde não treinado, já é recomendado eu iniciar minhas manobras de RCP, tá bom? Agora, se eu sou um profissional de saúde que tenho treinamento, né, sou capacitado, eu posso avaliar pulso. E o pulso recomendado no adulto e na criança é o pulso carotídeo, certo? Eu posso fazer essa avaliação da respiração e do pulso de forma simultânea, entre 5 a 10 segundos, não mais que 10 segundos, certo? Uma coisa que os estudos mostram e que eles batem muito na tecla é de evitar perder tempo, tá? Então, a gente não pode perder tempo na avaliação. Então, no máximo 10 segundos. Se eu palpei pulso, eu não senti, ou eu tenho dúvida que senti o pulso, já posso iniciar minha RCP. Tá bom? Já é recomendado iniciar minhas manobras de RCP. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a avaliação do paciente em PCR. O paciente está consciente ou não está consciente? Se ele estiver inconsciente, peço ajuda. Após isso, avalio respiração e pulso, se eu for profissional de saúde treinado. Paciente não expande o tórax e não tem pulso, paciente em parada cardiorrespiratória. E aí eu trouxe para realmente fixar na cabeça de vocês. Heróis mortos não podem salvar vidas, né? Então não tentem ser heróis. Para mim avaliar a consciência, tanto adulto e criança, é chamando pelo paciente, né, e fazendo estímulos táteis nos ombros, certo? Se tratando de lactente, eu avalio a consciência com tapas na região plantar no pé, tá bom? Então pega a região plantar do pé, dou 3 tapinhas e avalio se esse lactente chora, se ele mostra algum estímulo, tá? Uma coisa importante, a American Heart Association, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela classifica o lactente de 28 dias a 1 ano, certo? A criança vai de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade, tá? Nas meninas, presença de mamas, e nos meninos, presença de pelos pubianos, né? Ou em axilas. Isso dá, em média, 8 anos de idade. Então, em média, criança vai de 1 a 8 anos de idade. Após isso, é tratado como adulto, tá? Essa é a classificação da Sociedade Americana de Cardiologia e da brasileira.
É uma classificação diferente da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Eles classificam de outras formas, com várias classificações. Então, é diferente, tá? Isso para simplificar o algoritmo, para fazer com que a conduta ela seja mais fácil de a gente entender e de a gente fazer, tá? Então, para simplificar, eles classificaram dessas 3 formas. Lactente, 28 dias a 1 ano, criança, de 1 a 8 anos, e adulto, de 8 anos acima, tá bom? Aqui não entra o protocolo de recém-nascido, porque é outro protocolo, tá? Beleza. Chamar ajuda, né? E aí é muito importante acionar. E aí uma curiosidade, pessoal. Vamos dizer que a gente está num ambiente fora do hospital e não tem ninguém com a gente. Estamos sozinhos. Se deparamos com um paciente caído, qual é a nossa conduta? Como que eu vou pedir ajuda? Eu inicio o RCP para depois pedir ajuda? Ou eu peço ajuda primeiro para depois iniciar minhas manobras, né? Qual é a recomendação da Sociedade Americana? O que eles recomendam em situações onde eu me encontro sozinho? Se eu estiver com um celular, após avaliar que ele está inconsciente, eu já ligo para o socorro, coloco o celular no viva voz, continuo o meu atendimento e vou conversando com a regulação, certo? Agora, Hermes, se eu não tem ninguém na cena e não tem celular, e agora? Né? Pode acontecer. É uma situação incomum, mas pode acontecer. Qual é a recomendação? Adultos. A recomendação é, após eu avaliar que ele está inconsciente, eu grito por socorro. Alguém, alguém. E aí eu grito por socorro. Após eu gritar por socorro, eu avalio respiração e pulso. Se esse paciente estiver em parada cardiorrespiratória e nesse momento não apareceu ninguém, eu deixo o paciente onde ele está, vou pedir ajuda, depois eu volto e inicio minhas manobras de RCP. Tá? Por que a Sociedade Americana recomenda dessa forma? E uma coisa que a gente precisa entender para a gente não ser mecânico. Essa é uma recomendação geral, mas são casos e a gente precisa individualizar cada um. Mas por que em adultos eles recomendam primeiro pedir ajuda para depois iniciar a RCP? Porque a principal causa de parada no adulto são as doenças cardiovasculares. Lembram lá no começo que eu falei? E essas doenças cardiovasculares vão evoluir para um ritmo chocável. E que o desfibrilador para esse paciente é fundamental. Então, por isso, eles recomendam a gente pedir ajuda para depois voltar para o paciente. Tá? Criança e lactente, qual é a diferença? A diferença é se eu presenciei essa criança ou esse lactente entrando em PCR ou não. Se eu presenciei a criança e o lactente entrando em PCR, eles recomendam pedir ajuda primeiro. Se eu não presenciei a PCR, eles recomendam fazer 2 minutos de RCP para depois pedir ajuda. Por quê? Se ele não presenciou a PCR, então ele não sabe a causa da parada. Porém, a gente sabe que a criança ela para muito mais por hipóxia, muito mais por falta de oxigênio. Se eu não presenciei, então eu suspeito que a causa é hipóxia. Se eu suspeitei que a causa é hipóxia, faço 2 minutos de RCP para depois pedir ajuda, tá? Então, existe essa diferença aí entre quando eu presencio o colapso ou quando eu não presencio o colapso, certo? Lembrando, reforçando, essa é uma recomendação geral. Mas eu preciso, com o meu conhecimento técnico, como nós profissionais de saúde, precisamos individualizar cada paciente. Pode ser que um paciente adulto pare por hipóxia. O cara se afogou. E aí, se eu estiver sozinho, a prioridade para esse paciente é iniciar 2 minutos de RCP para depois pedir ajuda. Então, eu individualizo, tá? Com o meu conhecimento. Mas, de forma geral, é essa a recomendação que eu passei para vocês. Tá bom? Só para vocês terem em mente isso. Pulso, adulto e criança, pulso carotídeo, né? Localizei a traqueia, deslizei meu dedo, né? E aí localizei o sulco carotídeo, que fica entre a traqueia e o músculo esternocleidomastóide. Então, nesse sulco é onde eu palpo, certo? Não posso palpar os dois ao mesmo tempo, porque quando eu palpo os dois, eu estou ocluindo a carótida e aí eu impeço com que o sangue vá para o cérebro, tá? Então, palpo um e, de preferência, o pulso ipsilateral,
ou seja, o pulso que eu estiver do meu lado. Se eu estiver do lado direito do paciente, eu palpo o pulso direito do paciente. Até isso o protocolo recomenda, que é para evitar perder tempo de eu palpar, posicionar a mão do outro lado, ou até mesmo confundir a pulsação com o meu polegar, porque aí eu passo para o outro lado e aí meu polegar ele palpa do outro lado da traqueia, né? E aí eu confundi a pulsação. Então, pulso ipsilateral. No lactente, a recomendação é o braquial, tá bom? O lactente, o bebê, ele tem um pescoço muito curto, é muito difícil palpar um pulso carotídeo no lactente, então a recomendação é o pulso braquial. Tranquilo? Então a gente aprendeu a fazer a avaliação e aprendeu como chamar ajuda. Eu identifiquei que esse paciente está em PCR, eu já pedi ajuda. Agora eu inicio o meu terceiro passo, que é as manobras de reanimação cardiopulmonar. Tá? Vocês vão ver falar muito, pessoal. E aí, essa é uma história bem longa, que é ou é reanimação ou é ressuscitação, né? Muitos falam um termo, outros falam outro termo, não tem diferença nenhuma, tá? Pode utilizar qualquer um. Mas muitos não se utilizam ressuscitação por questões religiosas mesmo, né? Porque muitos falam que só Jesus é o único que ressuscitou. Então, não é ideal utilizar a palavra ressuscitação cardiopulmonar, mas isso não faz diferença na nossa vida prática, tá? Você pode utilizar tanto ressuscitação como reanimação, não tem diferença. A reanimação, ela parte de dois fatores, de uma compressão de qualidade e de uma ventilação correta, tá bom? Muitos se falam que o leigo não precisa ventilar, né? Que é recomendado apenas fazer compressões. Realmente, existe um protocolo voltado para leigo, né, que recomenda eles fazer apenas compressões. E isso por diversos fatores, porque o leigo não tem treinamento, porque o leigo não tem um dispositivo de ventilação. Mas a Sociedade Americana hoje, ele classifica o leigo de 3 formas, tá? Ele classifica o leigo que não tem treinamento, eles classificam o leigo que tem treinamento em compressões, e eles classificam o leigo que tem treinamento em compressões e ventilações. Então, o leigo que tiver treinamento em compressões e ventilações, ele pode comprimir e pode ventilar, tá bom? Então, o leigo também pode ventilar. Se ele tiver treinamento, ele pode ventilar. Os estudos mostraram que se eu fizer apenas compressões comparado a não fazer nada, a RCP com só compressões diminuiu a mortalidade. Isso é lógico, né? Eu não estou fazendo nada. Mas se eu comparar um estudo entre fazer RCP com apenas compressões e uma RCP com compressões e ventilações, a RCP com compressões e ventilações diminuiu mais mortalidade. Então, por isso que ventilar é importante, tá? Então, o leigo que tiver treinamento, a gente tem que orientá-lo a ventilar. Beleza, Hermes, como é que eu faço compressões de qualidade? Primeiro, posicionamento, né? A gente consegue observar aqui um posicionamento correto, onde o meu ombro, o meu cotovelo e a minha mão se encontram em um ângulo de 90 graus, certo? Onde os cotovelos se encontram estendidos. Eu não posso fletir meus cotovelos porque eu estaria comprimindo utilizando as forças dos meus braços. E quem já fez compressão sabe que cansa muito, muito. Então, eu preciso fazer esse posicionamento correto porque eu utilizo o peso do meu tronco e não as forças dos meus braços, tá? Então, ombro, cotovelo e mão em um ângulo de 90 graus. Os cotovelos sempre estendidos. Eu nunca vou flexionar meus cotovelos, certo? E aí, mantenho os meus joelhos um pouco distante um do outro para me dar estabilidade, certo? Eu ganho estabilidade ali no chão. Lembrando que as compressões devem ser em locais rígidos. Eu não posso comprimir uma pessoa em cima de uma cama, tá? Esse paciente tem que estar posicionado em um local rígido. Então, me posicionei de forma correta. Coloco a minha mão apenas a região hipotenar da mão, né? Vulgarmente conhecida como calcanhar da mão, tá? A minha mão dominante, ou seja, eu sou direito, então a minha mão dominante é a minha mão direita, tá? Posiciono a minha mão direita no terço inferior do externo, tá? Ou seja, 2 dedos acima do apêndice tifoide, tá ok, tá?
No adulto, a gente não se fala muito em região intermamilar, tá? Não se fala muito. Mas 2 dedos acima do processo tifoide já é o ideal. Posicionei minha mão, minha região hipotenada mão. Com minha outra mão, eu venho por cima da mão dominante, entrelaçando os dedos, certo? Entrelaçando os dedos. E aí, essa é a posição correta. No adulto, eu vou comprimir esse tórax em uma profundidade de 5 a 6 centímetros. Ah, Hermes, como é que eu vou saber que eu estou comprimindo de 5 a 6 centímetros? Treinamento. O único que vai te dar essa noção é treinamento. Existem bonecos, né? Quando a gente chega na profundidade correta, ele dá um estralo, ou então ele emite uma luz, dependendo da tecnologia, da qualidade do boneco, né? Então, treinamento. A única coisa que vai nos dar essa noção é treinamento. Eu tenho que comprimir em uma velocidade de 100 a 120 vezes por minuto, certo? Sempre permitindo com que esse tórax retorne a cada compressão. Por quê? Qual é a minha função? Quando eu estou comprimindo, o que é que eu estou fazendo? Quando eu comprimo o tórax, eu faço a sístole, né? Que é a contração do coração. Quando eu permito com que esse tórax retorne, eu faço a diástole, ou seja, o enchimento ventricular, né? O enchimento desse coração. Então, por isso que a cada compressão eu tenho que permitir o retorno desse tórax. Existe um estudo europeu, né? E aí eu faço essas compressões numa relação de 30 compressões para 2 ventilações, certo? 30 compressões, 2 ventilações corresponde a um ciclo. Eu tenho que fazer 5 ciclos. 5 ciclos vai dar em média 2 minutos, tá? O protocolo ele não recomenda ciclo, o protocolo ele apenas fala em 2 minutos. A cada 2 minutos, né, troca de compressor porque cansa muito. Só que se a gente for colocar em cálculo, 5 ciclos vai dar exatamente 2 minutos. Por isso que a gente fala ou 5 ciclos ou 2 minutos. Existe um estudo europeu, né, que saiu e que ele ainda continua sendo estudado porque não foi muito conclusivo ele, mas recomendando também no suporte básico de vida, né, que se pode fazer 2 minutos de compressões, né, ventilando de forma sincrônica, como é no suporte avançado de vida, sem via aérea avançada, tá? Mesmo com uma via aérea básica, só com AMBU, eu posso fazer 2 minutos de compressões, né, ventilando uma vez a cada 5 segundos, 5 a 6 segundos, sem parar de comprimir. Esse é um estudo europeu que ainda não foi muito bem explicado, mas essa recomendação se fala muito em situações onde o médico está próximo e está se preparando para entubar o paciente, né? E aí a gente faz nessa relação de 2 minutos de compressão direta sem parar, ventilando uma vez a cada 5 a 6 segundos, né? Exatamente para evitar perder tempo, tá? Então, não são em todas as situações que eu devo fazer isso no suporte básico de vida, tá? Não são em todos os casos. São apenas situações onde o médico está próximo, ou esse paciente ele está dentro de um hospital, ele está sendo preparado para ser entubado, né? Então, eu posso fazer nessa relação. Mas a gente não recomenda muito porque ainda falta uma conclusão mais fidedigna desse estudo. Então, a recomendação é 30 compressões para 2 ventilações a cada 5 ciclos ou 2 minutos. Então, mais uma vez, a gente consegue observar, né, a posição correta que deve ser feita a compressão, tá bom? No adulto, sempre vou utilizar as 2 mãos, certo? Na criança, eu posso utilizar as 2 mãos ou posso utilizar apenas uma para fazer a compressão. Isso vai depender da massa corporal da criança com o compressor. No caso, eu, que sou pequeno, posso comprimir uma criança com as 2 mãos, não tem problema nenhum. Se for o Alexandre, tem que ser com uma mão, porque senão ele vai esmagar, né, todos os órgãos do paciente. Mas a gente pode fazer das 2 formas na criança, ou com as 2 mãos ou com uma mão. No lactente, eu posso fazer com meus 2 dedos, indicador e médio, ou médio anelar, ou com os meus polegares, certo? Qual é a recomendação? Se eu estiver sozinho, só eu e o lactente, eu faço com o dedo indicador e médio, onde eu consigo, com a outra mão, abrir a via aérea do lactente, certo? Posiciono na região frontal, consigo abrir a via aérea. Se eu estiver em equipe, eu faço com os polegares,
certo? Eu faço com os polegares. Enquanto um está fazendo as compressões, o outro está ventilando, tá? Então, eu posso fazer dessas duas formas. A profundidade da compressão no adulto, a gente já falou, né? De 5 a 6 centímetros. Na criança, de 4 a 5 centímetros. E no lactente, aproximadamente 4 centímetros, tá bom? Relação adulto, independente se eu estou com 1, 2, 3, 10 socorristas, no adulto sempre vai ser 30 compressões para 2 ventilações. Na criança e lactente, depende. Se eu estiver sozinho, eu faço 30 para 2. Agora, se eu estiver com 2 ou mais socorristas, eu faço 15 compressões para 2 ventilações. Por quê? Porque a criança e lactente para mais por hipóxia. Então, são pacientes que vão necessitar mais de oxigênio. E aí, se eu fizer uma relação de 15 para 2, vai equivaler mais ou menos 10 ciclos, né? A cada 2 minutos. Então, se eu não tiver nada para contar os 2 minutos, eu posso fazer em torno de 10 ciclos, né? E trocar o compressor. Como é que eu faço ventilação no suporte básico de vida? Existem 3 formas de ventilar o paciente. Boca a boca, pocket mask e o dispositivo bolsa válvula máscara, conhecido, né, como AMBU. A gente sabe que AMBU é marca, né? O nome do dispositivo é bolsa válvula máscara com reservatório, o ideal, tá? Bom, muita gente me fala, Hermes, já teve recentemente, eu postei um vídeo no canal do IBRAP sobre SBV no afogamento. E o boca a boca no afogamento, ele é fundamental, fundamental. E muita gente comentou, mas não se faz mais boca a boca, é proibido. Pessoal, nunca se foi proibido boca a boca. Nunca se foi proibido ventilação boca a boca. O que existe é uma recomendação que você pode fazer ou, se não quiser, não faz, tá? Existe risco de contaminação? Existe. Porém, não existe nenhum dado hoje comprovando que houve alguma transmissão devido a uma ventilação boca a boca, tá? Até hoje, não tem nenhum dado comprovando que, através de uma ventilação boca a boca, houve-se uma transmissão de doença, tá? Não se tem. Porém, existe o risco a gente sabe, né? Boca com boca, mucosa com mucosa, gotículas, aerosóis, então existe o risco, tá? Então, a gente recomenda mais em ambientes familiares, né? Pessoas que você conhece, que entrou numa PCR, se você quiser fazer, você faz, se não quiser, faz só compressões, tá bom? Então, fica a critério a ventilação boca a boca. Se eu ventilar boca a boca, eu estou mandando 17% de oxigênio para o paciente, tá bom? 17% de oxigênio. Eu posso também utilizar um dispositivo chamado de pocket mask, né? Que é o dispositivo máscara válvula. É uma máscara que ela possui uma válvula e essa válvula ela permite com que o ar que você manda para o paciente vá para o paciente, mas ela evita que o ar do paciente volta para você. Essa válvula é unidirecional, certo? Então, o risco de o ar do paciente voltar para você é mínimo, tá? Por isso que é o ideal você ventilar com ela em situações onde você está na rua, né? Está sozinho, então é fundamental. Se eu ventilar com pocket mask, eu estou mandando também 17% de oxigênio. Porém, a gente sabe que essa máscara, a maioria delas, vem com um local onde a gente consegue acoplar, né, um extensor e a gente consegue conectar um cilindro de oxigênio, tá? Então, a gente consegue conectar um cilindro de oxigênio nessa máscara. E aí eu vou conseguir mandar em torno de 60% a 70% de oxigênio para o paciente, tá bom? Se essa máscara estiver acoplada no extensor, né, junto ao cilindro de oxigênio, eu consigo mandar de 60% a 70%. Agora nós temos aqui na terceira imagem, né, o dispositivo bolsa, válvula, máscara com reservatório. Esse saquinho aqui é fundamental, pessoal. E muitas vezes acontece do profissional de saúde não conhecer o dispositivo, pegar o saquinho e jogar no lixo, né? Então, acontece muitas vezes. E esse saquinho, ele é fundamental, porque se eu tiver ele e tiver esse dispositivo acoplado a um cilindro de oxigênio, eu consigo mandar até 100% de O2 para esse paciente, tá? Se esse AMBU não tiver conectado a uma fonte de O2, eu estou mandando 21% de oxigênio para ele, tá bom? O ideal é, se eu tiver em equipe, utilizo o AMBU.
certo? Se eu estiver sozinho, a Pocket Mask, tá? Beleza. Para mim ventilar esse paciente, eu preciso abrir a via aérea dele, certo? Eu comprimi, abro via aérea e ventilo. E aí a tendência do paciente inconsciente é da língua cair sobre a hipofaringe, né? É uma das principais causas de obstrução de via aérea em pacientes inconscientes, porque ele perde o controle da musculatura e a língua cai sobre a hipofaringe. E aí impede com que o ar entre, né, na traqueia, nos pulmões e vai para os alvéolos. Então eu preciso abrir essa via aérea, né? E existem duas formas de abrir via aérea de forma manual, né, com as minhas mãos. Existe a hiperextensão da cabeça, que eu utilizo em pacientes clínicos, certo? Então, eu elevo o mento, eu elevo o queixo, né? E hiperextendo a região cervical. Só utilizo essa manobra em pacientes clínicos. Em pacientes vítimas de trauma, eu faço a elevação da mandíbula. Então, eu localizo o ângulo da mandíbula, posiciono meus dedos no osso zigomático e aí eu empurro a mandíbula para frente, certo? Sem movimentar a coluna cervical. Então, essa manobra, chamada de elevação da mandíbula, ou jaw thrust, eu faço em pacientes vítimas de trauma, tá? Só que nós estamos falando de uma PCR clínica, né? Então, falando-se de uma PCR clínica, eu abro via aérea dessa forma aqui. Esses são os dispositivos, tá? Nós temos, é praticamente a mesma coisa, Pocket Mask, só que um é descartável e a outra é reutilizável. Eu tinha uma Pocket Mask reutilizável, só que aí eu doei para o SAMU aqui da minha cidade, eles não tinham, e aí eu doei para eles. Mas todos temos que ter um dispositivo desse na nossa mochila, na nossa moto, no nosso carro, porque é um dispositivo que ajuda muito, né, e vai salvar muito em situações como essa. E aí você encontra aí por 50, 60 reais, dependendo do local, tá? E você pode reutilizar ela várias vezes, fazendo a limpeza dela de forma correta. Aí de cima, usou, jogou fora, é descartável, tá? Tem a mesma função, tem uma válvula unidirecional. E aqui embaixo nós temos nosso AMBU, o famoso AMBU, né? Mas o nome do dispositivo é bolsa, válvula, máscara com reservatório. Qual é a forma correta de eu pegar no AMBU? Bom, com o meu polegar e com o meu indicador, eu faço em forma de C e acoplo essa máscara na face do paciente, tá? Com meus outros 3 dedos, localizo em região de mandíbula e esses 3 dedos vai me ajudar a abrir via aérea, tá bom? E com a minha outra mão, eu pressiono a bolsa, tá? Então, essa é a posição C, E. A gente fala que é um C e um E, certo? Essa é a posição correta. Uma observação, pessoal. Nós estamos falando aqui de um suporte básico de vida de forma geral. A gente não está levando em consideração o COVID, tá? Porque a gente sabe que existem exceções com o COVID, tá? E aí não são muitos detalhes e aí vai bagunçar a nossa mente com tanta informação, tá bom? Mas caso vocês tenham interesse em saber quais são essas observações relacionadas ao COVID, tem vários vídeos no canal do IBRAP, no YouTube, só falando sobre PCR e COVID, tá? Vocês podem dar uma olhada lá. E aí a função, o atendimento em equipe, né? É recomendado fazer 30 compressões para 2 ventilações em adulto, certo? A cada 2 minutos ou a cada 5 ciclos. Após dar 5 ciclos, quem está ventilando vem para esse outro lado comprimir e quem está comprimindo vai ventilar, porque cansa muito. Então, a cada 2 minutos é recomendado trocar o compressor para manter uma compressão de qualidade o tempo todo, tá bom? Por isso que é recomendado a cada 2 minutos trocar o compressor. Beleza. Agora estamos falando do último passo, né? Você identificou o paciente de PCR, chamou a ajuda, iniciou suas compressões de qualidade e o DEA chegou para você, né? O DEA, ele é um dispositivo automático. Basta você ligar e seguir as instruções dele. Então, é um dispositivo que um leigo pode utilizar, tá? E a gente sabe que existe ideias e ideias, né? Existe ideias que tem uma tela, um monitor aqui que você consegue visualizar. Existe ideia que vai te dedurar quando você estiver comprimindo de forma ineficaz, né?
Ele fala comprima mais forte, comprima mais rápido. Então, tem aparelhos e aparelhos. Mas o que é importante a gente saber? Que o DEA vem um aparelhozinho, certo? Em uma bolsa, né? E vem as pás. Alguns DEAs, as pás já são conectadas no aparelho, outras não. Então, a gente precisa conectar, né? Na bolsa vem um pano, porque se esse tórax estiver molhado, né, eu preciso secar esse tórax, tá bom? Na região onde vai posicionar as pás. Existe uma lâmina, né, uma gilete, onde se for um tórax peludo, eu tenho que raspar o local que eu vou posicionar as pás. Não precisa raspar o tórax todo, não. É só no local onde eu vou posicionar as pás, certo? E aí vem um aparelho, tá? E existe um passo a passo que pode nos ajudar na hora de utilizar o DEA, certo? Primeira coisa, existe DEAs em forma de maleta que quando eu abro essa maleta ele já liga, né? Mas existe DEAs que vem com uma bolsa, eu tenho que abrir esse DEA, certo? Ligar ele e posicionar ao lado da cabeça do paciente, onde vocês conseguem visualizar aqui na imagem. Por quê? Quem está na cabeça vai conseguir manusear ele tranquilo e não vai atrapalhar quem está comprimindo, certo? Posicionei ao lado da cabeça, quem está ventilando aqui, quando der 2 minutos, ele vem para esse lado, né? Iniciar a compressão e esse passa para a cabeça para ventilar. E aí o DEA não vai atrapalhar esse movimento, certo? Após abrir, ligar e posicionar ao lado da cabeça da vítima, eu vou colar as pás no tórax. As pás do DEA, pessoal, existe uma pá adulta, existe uma pá pediátrica, certo? As pás vêm desenhado onde você deve posicionar ela. Então, realmente, o DEA ele é muito fácil de utilizar, tá? Então, você olha e vê, essa aqui é na região infraclavicular direita, ou seja, abaixo da clavícula direita. Essa aqui é abaixo da mama esquerda, né, na região inframamária esquerda. Então, essa é uma posição, a posição mais recomendada. Se eu devo posicionar as pás nessa região? Não, existem várias regiões. Qual é o princípio do posicionamento das pás? É manter o coração entre uma pá e outra. Esse é o princípio, certo? Para que o choque saia de uma pá e vá em direção a outra, e aí ela atinja o coração. Mas a preferência eu posso adequar de acordo com a situação. Eu posso posicionar ela nessa posição que a gente falou, né? Infraclavicular direita e inframamária esquerda. Posso inverter infraclavicular esquerda e inframamária direita. Posso colocar uma na região anteroposterior, tá? Uma na frente do tórax, outra atrás do tórax. Então, eu posso modificar essas pás, colocar em posições diferentes, dependendo da situação. Existem situações como marca-passo, e costuma vir o marca-passo muitas vezes abaixo da clavícula direita, onde a gente posiciona a pá. E aí, eu devo colocar por cima do marca-passo? Não. O que o protocolo nos diz? Em média, 8 centímetros de distância, né, que eu devo posicionar essa pá. Então, o que eu faço? Inverto, coloco uma pá na região infraclavicular esquerda e a outra pá na região inframamária direita. Não tem problema nenhum, né? É uma preferência e que está respeitando o princípio, tá bom? Ou posso colocar uma na região anteroposterior também. Então, posso adequar de acordo com a situação. E aí eu vou ouvir o DEA falar. Você ligou e ele vai falar para você. Ele vai dizer assim, afaste do paciente analisando o ritmo. Então, ninguém mais trisca no paciente nesse momento. Ninguém mais trisca. E aí o DEA vai falar, choque recomendado. Afaste do paciente. Nesse momento, você tem que garantir, falar em voz alta. Ninguém trisca no paciente. Todo mundo se afasta. Se tiver acoplado a fonte de oxigênio, desacopla o ambu da face do paciente, porque o oxigênio é um gás, né, um gás que é explosivo. Então, desconecta o oxigênio. E aí, o botão do choque vai carregar e vai ficar piscando. E você aperta o botão do choque após garantir que ninguém esteja triscando no paciente. Após aplicar o choque, eu reinicio minha RCP. Tá bom? Eu reinicio minhas compressões. Então, eu só paro de comprimir só quando o DEA fala que está analisando o ritmo. Enquanto isso, eu mantenho a compressão. O cara que vai colar as pás, ele tem que se virar para colar e o outro tem que estar comprimindo, não pode parar. Eu só paro de comprimir quando o DEA estiver analisando, tá bom?
e aí reinicio minha RCP. Certo, pessoal? Então, lembra que a gente falou, né? O choque ele vai dar um reset no coração. Então, a função dele é parar a atividade elétrica. A minha função de reiniciar minha compressão é de estimular o nó sinusal para que assuma o ritmo normal do coração. Existem algumas situações especiais do uso. Tórax molhado, a gente já falou, temos que secar o tórax, certo? Para depois posicionar. Marca-passo, eu tenho que manter a pá numa distância em média de 8 centímetros do marca-passo, certo? Pacientes que usam aqueles adesivos medicamentosos, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que retirar esse adesivo, secar a região que estava o adesivo e colar as pás, tá bom? Grávidas, tem alguma objeção? Não posso desfibrilar uma paciente grávida? Não existe relato nenhum na literatura que o choque foi prejuízo para o feto, para o bebê. Não há. Desfibrilo normalmente. O que eu posso fazer? Dependendo do útero, do tamanho do útero, da altura do útero, eu posso posicionar essas pás de forma diferente, colocar na região anteroposterior, certo? Então, muda a posição das pás, mas o choque não causa danos ao feto, tá bom? E aí o atendimento em equipe, né? A partir do momento que o DEA está instalado, pessoal, o DEA, a cada 2 minutos, ele vai reavaliar o ritmo. Então, eu mantenho minha relação com pressão e ventilação até o DEA falar para você parar, tá bom? Então, a partir do momento que o DEA está instalado, quem comanda agora é o DEA. E aí, uma revisão. Segurança do local como prioridade. Após garantir o local seguro, avalie a consciência. Paciente inconsciente, solicita ajuda. Avalio respiração e expulso ao mesmo tempo, entre 5 a 10 segundos, se eu for profissional de saúde treinado. Se eu for leigo, avalio apenas respiração. Não expande o tórax, se não tem pulso, inicio minha RCP, certo? Em adultos, relação 30 compressões para 2 ventilações, certo? A cada 5 ciclos. Em uma frequência de 100 a 120 vezes por minuto, em uma profundidade de 5 a 6 centímetros, falando-se de adulto. As referências que a gente se baseia, né, que o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, o IBRAP, se baseia, não é a Sociedade Brasileira de Cardiologia e na americana. A gente sabe que a brasileira copia a americana, né? Infelizmente. Porque existem outros protocolos, como o protocolo europeu, que, quando fala-se de pediatria, o protocolo europeu é muito mais completo, tá? Muito mais eficiente. Mas o brasileiro ele tem de costume seguir os protocolos americanos. Então, coloquei as duas aqui para a gente saber que as duas falam a mesma coisa. E aí tem uma frase que o Dr. Leonardo sempre leva, e eu acho muito interessante, Napoleão Hill, todos nós nascemos com um problema, a dependência. Diante disso, criamos uma meta, a independência. Mas essa ainda não é a solução. A solução é a interdependência. Tá? E com essa frase que eu termino a aula de hoje, espero ter contribuído com o conhecimento de cada um, espero ter ajudado, tirado dúvidas, estou à disposição sempre. Foi um prazer, uma honra muito grande. E isso aqui é o básico que nós temos que saber. Mas é uma coisa que eu estava conversando com o Alexandre e com a Elane, é que nós da enfermagem somos muito fortes. Basta a gente se unir. Basta a gente perder essa mentalidade infantil de só ir lá para o plantão e fazer o necessário, o básico. Só fazer aquilo porque tem que fazer. Não, a gente lidar com vidas, né? Estamos lidando com pessoas nos piores momentos da vida dela. Então, já pensou a gente estiver hospitalizado e chegar um técnico, um enfermeiro que não dá atenção para você, que não conversa com você, que não demonstra amor, que não dá o melhor de si, tanto que é ruim. Imagine um paciente, né? Então, pessoal, sempre trata o paciente como se estivesse tratando um familiar seu, porque essa é a melhor frase. Porque quando a gente trata um familiar, a gente tenta dar o maior cuidado possível, né? O melhor cuidado possível. Então, sempre tratar o paciente como se fosse um familiar. Tenho certeza que esse paciente será muito grato. Muito obrigado, viu? Estou à disposição aqui para tirar dúvidas caso queira. Nossa, foi assim maravilhoso, né? Tem algumas coisas aqui que eu fui anotando e depois eu falei assim, né? A gente vai passando porque
já faz algum tempo. Eu sempre participei da American Heart Association, sempre gostei, porque eu trabalhei muito tempo com cardio, né? Então era a minha paixão. E aí você falando, né? Quando a gente falou assim, vamos fazer o boca a boca, né? Você faz... Eu andava também com, com o dispositivo na mala, no carro, sempre tive. E há pouco tempo eu acabei jogando fora, desprezando, porque na realidade perdi essa expectativa, né? Mas na realidade é o que você falou mesmo, né? Quando a gente fala no boca a boca, o que a gente vê, alguns cursos, algumas orientações é o quê? Fala-se muito dessa questão da contaminação, mas fala também dessa condição de você não sabe quanto de oxigênio você está mandando, que são 17%. Qual a pressão que você faz? Então, essa indicação é que não te dá segurança, não te dá um aporte para que você você realize a manobra realmente. Então, teve uma discussão aí muito grande, eu vejo assim, na parte técnica, por conta disso. Por isso que assim, boca a boca eu não vou fazer, não existe mais. Mas tem a contaminação, que na realidade, no momento em que você está diante de uma situação de emergência, você nem lembra da contaminação. E muitas das coisas assim é por conta desse percentual de oxigênio. Quanto eu vou levar? Qual é a expressão? Como eu vou fazer? A minha expansão para sobrepor, né? Então, eu acho que é isso, eu entendo, assim, pelos alunos e até mesmo por mim, né? Que é essa condição. Você fala 17%, mas eu consigo? Como que eu consigo? Entende, Hermes? Entendo perfeitamente. E foi até algo que eu não falei, porque são tantas informações que às vezes a gente nem passa pela cabeça. Mas, assim, realmente não tem como a gente ter esse parâmetro, né? Mas qual é a recomendação? Como é que eu vou saber que eu estou ventilando adequado? Quando esse tórax se expande. Então, a partir do momento que eu ventilo o paciente, esse tórax expandiu, certo? Eu sei que eu estou ventilando de forma eficaz, tá? Por mais que eu não sei, você não está mandando uma quantidade de oxigênio eficaz, mas eu estou mandando muito mais do que não mandar nada. Então, imagine você estar só comprimindo, circulando o sangue onde não tem oxigênio. Vai fazer muita diferença? Não vai. Se após 10 minutos de compressão, se eu não ventilar esse paciente ele não volta por hipóxia. Vai ter morte cerebral por hipóxia. Então, por mais que eu mande uma quantidade mínima de oxigênio, mas eu estou mandando. E essa quantidade mínima vai ajudar a manter uma quantidade de células vivas, né? Mas sabemos que é cada caso, né? Mas o ideal, assim, a recomendação do boca a boca tem toda essa questão de quantidade de oxigênio, mas a maior queixa disso é realmente a transmissão de doenças, né? Se fala muito, mas não existe nenhum dado na literatura que proíbe, né? Então, se for num pai meu, numa mãe, com certeza irei fazer. Dependendo da situação, eu, Hermes, e aí cada um tem que responder por si, mas eu, Hermes, diante de um paciente afogado, sem dispositivo, eu, Hermes, ventilo boca a boca. Porque eu sei a importância da ventilação no paciente afogado. Eu sei que a ventilação é fundamental. É mais importante do que a compressão aí na conduta inicial. Por isso que o protocolo do afogado já é outro. Começa com ventilar, depois para depois comprimir. Então, a gente sabe a diferença e sabe a importância de cada caso. E aí, cada um tem, com seu conhecimento, sabendo dos riscos e benefícios, você tem que decidir a sua preferência. É uma coisa que o IBRAP fala muito. Existem princípios e preferências. O princípio, ele nunca muda. A preferência vai ser de acordo com a situação. Então, vamos se dizer que o paciente que está em parada cardiorrespiratória, qual é o princípio? Fazer com que o coração mande sangue para o corpo, né, um sangue carregado em oxigênio. Esse é o princípio. Da forma que eu vou fazer a preferência. Quais são as preferências? Posso ventilar boca a boca, posso ventilar com dispositivo de pocket mask, posso ventilar com ambu, posso comprimir utilizando minhas duas mãos, posso comprimir com um aparelho, né, o Lux. Tem um aparelho que faz a compressão. Então, existem preferências. E o que vai me levar a escolher uma preferência? A situação, o paciente. Que equipamento eu tenho disponível no momento? Então, a preferência eu utilizo de acordo com isso. Agora, o princípio é o mesmo. O princípio ele nunca vai mudar, nem aqui, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Agora, a preferência vai mudar de acordo com essas situações que eu falei.
E é isso que a gente tem que ter em mente. E é aí que entra a enfermagem não mecânica, né? Porque a enfermagem mecânica é aquela que a gente sabe que eu tenho que comprimir, que eu tenho que ventilar só com ambu. Mas se eu não tiver ambu, eu não vou ventilar? Não tem outras formas de ventilar, né? Então, eu tenho que raciocinar. Aí entra o raciocínio clínico e o raciocínio crítico, né? Como nós, profissionais de saúde, temos que ter. Exatamente. Uma coisa que você falou logo no início sobre o profissional, né, de saúde em si, saber a importância. A gente falou isso na palestra de terça-feira com o Gilberto. Ele estava falando sobre o SAMU, né, atendimento no SAMU. Ele estava falando assim que toda equipe tem que saber atender da mesma forma, independente se ele é socorrista, médico, enfermeiro ou técnico. Todo mundo tem que saber atender igual, né? E a gente tem muito da enfermagem achando que a questão de uma RCP bem feita, saber identificar uma parada é uma coisa do médico e do enfermeiro. Não, é da equipe, né? Porque o primeiro, aquilo que você falou, o primeiro que atende ali, quem está 24 horas com o paciente, é a enfermagem. Então, ele tem que saber, antes de tudo, reconhecer uma parada, né, para poder, sim, acionar, seja dentro do hospital, ou pedir ajuda, né, conforme aí os passos que você ensinou. Então, é importante, sim, a enfermagem estar sabendo orientada, e não só a enfermagem, né, todos os profissionais aí estarem sabendo, engajados nesse programa né, de atualização e ressuscitação cardiopulmonar, né? Muito importante isso. Isso aí, meu amigo. Elaine, eu não posso fazer pergunta, senão depois estou ferrado. Porque, na realidade, a gente está trocando informação. Na realidade, os participantes também podem mandar algumas Pode questões, porque, na participar aí. realidade, eu vou cutucando aqui, mas eu sei já a resposta, mais ou menos, né? Então, eu já estou... só para instigar, pode ser que alguém queira saber e não pergunta. Por exemplo, na hora que for instalar o DEA, se o paciente tiver com uma bomba de insulina, porque tem, né? Eu já tive, eu quero ver o que você vai dizer, porque eu já tive um problema desse na piscina, hein? Né? Então, ele tem faz uso, né, do dispositivo, então ela faz a bombinha, ela instala e usa contínuo. Tira a bombinha, deixa, ou você nem acaba vendo. Se essa bombinha tiver atrapalhando o posicionamento das pás, né, se tiver ali atrapalhando a manobra, aí eu tiro, senão não tem problema. Porque eu já tive problema, porque uma pessoa foi para a piscina tomar banho, mas só né, com o dispositivo dela e não pode, né? Porque a agulha tal, tá implantada ali. Aí ela começou a passar mal e depois falei, essa mulher aqui tá com, é diabética essa mulher. Você é louca? Eu falei, não, quando eu puxei o biquíni, falei, é diabética, né? E aí teve um atendimento de emergência meio rápido lá e todo mundo falou, você é louca? Eu falei, não sou louca, essa mulher, pelos sinais clínicos, ela é diabética. E aí, como não, porque não dá para ela mergulhar com o dispositivo, e ela foi tomar sol com a bomba, e aí eu tive que, depois, a bombinha parou, e aí ela, nossa, tive que desconectar, e aí todo mundo olhando, falei assim, agora vamos chamar a emergência, porque eu estou como visitante, não como enfermeira. E aí a gente acaba tendo essa visão clínica, que a pessoa, porque assim, eu me sinto às vezes, agora nem tanto, mas alerta o tempo todo, né? Então, tô passando, eu tô prestando atenção, né? Se muda o princípio da respiração, eu já eu tô ligada, né? Então, eu tenho essa estabilidade, né? Então, não é porque só eu sou enfermeira, veja, eu sou dentro da minha casa eu tenho um filho que tem asma e ele já entrou em broncoespasmo franco, assim, e quase morreu. E eu tava no hospital e quando eu cheguei, ele e o pai dormindo e ele entrou em apneia e o pai não viu. O pai é médico, né? O pai não viu. E aí eu quase perdi meu filho. E a partir daquele dia eu ensinei ele a identificar os sinais clínicos, sintomas e tudo mais. Então, do meu quarto eu ouço ele respirando. Ou bombinha, né? Final de semana, 1h da manhã, tive que sair correndo para pegar bombinha, porque do quarto.
Então, o sinal clínico, você, profissional da saúde, ter essa visão. Às vezes te acham sem paranoico, mas não é, né? É você estar com a vida, estar ligado que você pode salvar alguém a qualquer momento, não é isso? E a experiência te levou a isso, né? A você presenciar muitos casos como esse, né? E serviu de experiência para você ficar atenta para que quando ocorrer outros casos como esse, você já saber como agir, agir de forma mais rápida. Então, aí a experiência entra muito, né? A vivência te dá esse alerta. Sim. Ô, Hermes, uma pergunta. Geralmente o pessoal tem uma dúvida em relação, por exemplo, faz o uso do DEA, faz o ciclo, certo? Vamos supor, o DEA indicou choque, e aí as pessoas têm dúvida. Elas continuam fazendo RCP ou espera o DEA analisar para ver o que vai ser feito? Porque já vi pessoas continuarem fazendo e tem gente que para e espera o DEA falar o que tem que fazer. Qual que é o correto? É assim, eu liguei o DEA, enquanto isso tem alguém comprimindo, certo? Tem alguém comprimindo, a pessoa ligou o DEA, né? A pessoa vai posicionar as pás lá, na posição certinha, e aí continua comprimindo. Eu só paro de comprimir quando o DEA estiver analisando o ritmo. E aí o DEA vai falar para você, afaste o paciente, analisando o ritmo. Quando ele falar, a gente para de comprimir. E aí, na análise, eu não posso estar comprimindo, porque eu vou atrapalhar a leitura do DEA. Sim. Então, o DEA analisou, se ele indicou choque, né, vai carregar o choque, aí eu aplico o choque, depois eu volto com minhas compressões, tá bom? Se o DEA não indicou choque, eu já reinicio minhas compressões de forma imediata, tá? Entendi. Então, faz aí RCP. Perfeito. Isso. E aí é importante você não estar comprimindo durante a análise, porque atrapalha a leitura, e nem estar triscando no paciente quando for aplicar o choque, porque a descarga elétrica pode passar para a pessoa, né? E essa pessoa pode vir entrar em uma PCR. Perfeito. Ninguém tem uma pergunta? Acho que tem uma pergunta aqui no chat. A Alguma coisa? Thay, a Thay vem falar um pouco sobre quando não iniciar a RCP no extra-hospitalar. E aqui é interessante porque existe casos, pessoal, porque assim, a gente sabe que só o médico pode decretar óbito no paciente, certo? Só que existem situações, principalmente em cidades interiores, onde tem SAMU apenas suporte básico de vida. Não tem médico. O médico é regulação. Às vezes é em outra cidade. E aí você se depara com um paciente em PCR, né? Quando não iniciar? Quando é que está recomendado eu nem iniciar minhas compressões, né? Primeiro, cenas inseguras, não preciso iniciar compressões, tá? Lembrando que a segurança é a prioridade. Pacientes decapitados, né? Carbonizados, um livor mortis ou rigor mortis, né? Livor mortis é lividez cadavéricas, é aquelas manchas hemorrágicas que se encontram no paciente morto, que aparece após 1 a 2 horas após o óbito. E rigidez cadavérica, rigor mortis, que é quando o corpo está todo endurecido também, que já acontece após algum tempo após o óbito. Então, nessas situações, não é recomendado eu iniciar minhas manobras de RCP, tá? Então, ali, diante daquela situação ali, de uma dessas 5, eu aciono a regulação, eu falo assim, ó, aqui tem um paciente que está com rigidez cadavérica, né? O médico, não, então você já pode estar decretado óbito e tal. Nem inicio as compressões. Agora, existem situações onde eu estou no meio das compressões e eu tenho que parar ela. Que situações são elas? Primeiro, aquela cena que estava segura e ela se torna insegura. Então, eu paro de comprimir e saio da cena, certo? Segunda situação, o paciente voltou. O paciente voltou, não tem por que eu comprimir, certo? Terceira situação, suporte avançado de vida chegou. Então, se tiver suporte avançado de vida no local, ele vai ser acionado, né? Porque um paciente em PCR precisa de cuidados avançados. Então, o suporte avançado é acionado. Chegou na cena, ele assume o paciente. Quarta situação, exaustão. Pessoal, quem já fez RCP sabe que cansa muito, muito. Se tiver poucos profissionais fazendo as manobras, vai cansar muito rápido. Então, em situações de exaustão da equipe, não é cansaço, é exaustão, fadiga muscular. Você não consegue mais nem levantar o braço. Então, nesse caso, está recomendado você parar de comprimir, tá bom? Está recomendado parar de comprimir. Então, essas são situações onde eu paro de comprimir
e as situações onde eu nem começo a comprimir, tá? Falando-se de suporte básico de vida. Ok. Elaine, alguma pergunta? Não, Ela tranquilo. pode contribuir aí, viu? Eu? Não, não, foi ótimo, tá sendo ótimo, né? Porque é uma troca. Porque quando a gente fala em suporte básico, quando o American Heart Association veio lá com aquela informação de que só vai fazer compressão, que as compressões só resolve, tira a ventilação, né? Que aquele estudo, aquele estudo clínico que eles fizeram em porcos. Eu estava lá naquele momento, foi um desespero total. E aí aquilo aplicar para a nossa rotina foi muito difícil e a gente teve, graças a Deus, a maior parte da equipe médica não adotou de não fazer mais a ventilação e só fazer a compressão. E era essa a resposta. Não sei se você lembra disso, mas não faz tanto tempo, mas a gente passou por um momento muito difícil, mas é a clínica mostrando. Claro que os estudos são importantes, porque a gente se baseia neles para a gente a gente se baseia na ciência para a gente trabalhar e ter as nossas atribuições, mas a gente também fica nessa condição de avaliação e resposta muito, muito fadigante, porque você já sabe, porque quando você trabalha muito com a clínica, eu já falei essa semana, eu volto a falar, e às vezes, né, brinca, né, os meus alunos, quando eu estou em campo com eles na área hospitalar, fala assim, lá vem o The Good Doctor, porque eu pego o paciente e coloco lá, falo assim, ó, esse paciente tem isso, mas isso está respondendo o quê? Aquilo está onde? Por que essa... E vou e as meninas, tudo... Por que você viu tanto? Porque a gente é treinado a ver a clínica do paciente, a gente tem essa sensibilidade que aflora muito mais que a gente. Não é porque a gente quer mostrar que sabe. Pelo contrário, eu estudo todos os dias e hoje aqui um aprendizado enorme. Cada dia um aprendizado. É aquilo que você falou no começo. Eu quero saber, eu preciso estudar. Quando? Todos os dias. Como que eu faço? 15 minutos, 20 minutos. Ah, mas eu não consigo. Para o meu cérebro entender que eu preciso aprender, para eu ter prática de estudo, no mínimo 21 dias. Eu tenho que fazer a mesma coisa todos os dias. 21 dias. Então, a ciência explica que o nosso cérebro é condicionado a fazer há 21 dias a mesma coisa. Então, se eu vou treinar parada, eu vou treinar todo dia, todo dia, todo dia. Eu só não vou te mostrar minha boneca que eu tenho aqui, porque, né? Eu tinha um boneco, eu doei também. Eu tinha um boneco maior, porque eu sempre dei aula e ele ia comigo no carro sentado, né? Então, é isso que você falou. Então, é esse enriquecimento, é trazer isso para a enfermagem, né, Hermes? E você, nossa, show de bola. E eu, assim, muito mais encantada. Então, eu ficaria falando de trauma com você. Ó, eu não sei mais nada, tá? Porque eu tô lá atrás, mas eu ficaria falando com você, acho que dias, acho que vou fazer o curso também, viu, Mas eu Alexandre? recomendo. Só para perturbar um pouco, né? Mas, assim, E é isso aí. grandiosamente, viu? É, Assim, é o ser enriqueceu pensante, muito. né? E É foi o que você você pensando. falou, é ser pensante. Você ensina seus alunos a ser pensador, não ser mecânico, né? E perfeita a sua colocação. É exatamente isso mesmo. Ô, Tinha até uma Hermes, coisa. Ah, vai falar, pode Alexandre. falar. Não, tô falando que o pessoal tá agradecendo, elogiando a Thay, a Ana Paula, palestra maravilhosa. Silvia, parabéns, Hermes, amei. O pessoal tá elogiando aqui. Tá bom. É muito bom ter essa troca. E só para complementar o que a Elaine falou sobre que ela ensina para os alunos delas a pensar sobre o paciente, se a gente for levar em consideração o protocolo, na maioria das vezes, é por isso que a gente não pode ser mecânico com protocolo. Que hoje, no adulto, né, a American Heart tirou a hipoglicemia como causa reversível. A hipoglicemia não está entre as 5 causas reversíveis, né? E aí a gente pensa, mas na prática é uma das principais causas. O Sim. que eles levaram em consideração? Que a hipoglicemia diminui o nível de consciência, e aí rebaixa o nível de consciência, leva o paciente a hipóxia, e a hipóxia leva o paciente a PCR. Mas o que leva o paciente a PCR? A hipóxia ou a hipoglicemia? O que eu vou tratar? Não é hipoglicemia? Então, assim, se a gente for parar e seguir o protocolo à risca, ser mecânico, né, a gente deixa muita coisa passar. Mas quando a gente Exatamente. entende a clínica, né, a gente pensa, olha o paciente, entenda a fisiopatologia que está ocorrendo ali, a gente sabe como tratar ele de forma eficaz, sem ficar precisando decorar o protocolo. E aí foi perfeito o que a Elaine falou. Perfeito. Ok.
Bom, já estamos aí. Tem uma pergunta. Como numa intercorrência pode ser acionada a ambulância de suporte avançado e quando cabe acionar a ambulância básica, né? Suporte avançado e suporte básico? É, aí pode ser diversas situações, né? Mas se tratando-se de suporte básico, devido em parada cardiorrespiratória, vamos dizer, se você não estiver trabalhando, você é profissional, se não está trabalhando, você está passando na rua e você encontra um paciente caído, né? E aí você vai fazer aquela avaliação, identificou que ele está inconsciente. Se tiver alguém, você pede para essa pessoa ligar para o socorro, né? E aí o socorro vai mandar a ambulância. Se naquela cidade tiver apenas suporte básico, a regulação vai mandar o suporte básico e atender, certo? Porém, se tiver um suporte avançado, quem vai atender o paciente é o suporte avançado. Em ocorrências de parada cardiorrespiratória, na maioria das vezes, o suporte básico nem vai, quem vai é o suporte avançado, né, que é o médico, o enfermeiro e o condutor. Então, mas existe casos onde essa comunicação ela é mal feita. Quem está ligando não passa as informações corretas. Aí o que a regulação faz? Manda o suporte básico. O suporte básico de vida chegou na cena, viu que era uma parada cardiorrespiratória. Enquanto o técnico de enfermagem, ele vai atender, o condutor vai acionar a regulação solicitando o apoio do suporte avançado. Aí o suporte avançado vai para a cena para fazer o atendimento. Então, já aconteceu situações como essa, quando eu era estudante de enfermagem, e eu estagiava no SAMU, pela Liga Acadêmica, e aí a gente foi, como suporte básico de vida, atender uma ocorrência de parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque a comunicação que foi feita não passou para a regulação que o paciente estava em parada cardiorrespiratória. Isso se dá muito pela falta de conhecimento, né, do leigo. E é isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje e multipliquem esse conhecimento para 1, 5, 10 amigos seus. E que esses amigos multipliquem também para 1, 5, 10. E aí, a gente multiplicando, a gente vai alcançar a nossa missão, que é contribuir para zerar as mortes não assistidas. Perfeito. Bom, já demos aí o horário, passamos um pouquinho do horário estipulado. Elaine, quer fazer as considerações? Eu quero, sempre quero, né? Sempre gosto de falar, né? Eu Desculpa sempre aí, falo muito, Emerson. então hoje, você viu que hoje eu tô quieto, né? Ele tá com vergonha de você, viu, Emerson? Fique Eu não tenho tranquilo, vergonha, amigo. não. Não, Eu não vergonha tenho não é vergonha. que meu pescoço tá em jogo, eu tenho que ficar, ó, quietinho. Não se preocupe com isso. Imagina, imagina. É porque, na realidade, eu sempre fui assim, então não tenho como mudar, né? Eu não tenho como mudar, é comunicativa, falo muito, procuro saber, procuro motivar as pessoas, porque isso me faz muito bem, né? Assim, ontem, antes de ontem, foi antes de ontem? Nós tivemos uma palestra aqui do SAMU e aí, na realidade, eu até levei e trouxe em consideração tudo que você está falando aqui, ó. Antes de ontem. A gente precisa. Eu não sei como está o Brasil em nível de usar o DEA, eu não sei, eu não tenho essa informação mais, porque eu acabei. Era muito difícil, alguns lugares que eu trabalhei, ter essa aquisição, porque achava do valor, era muito caro e que não era necessário. Então, o Zeca Fix resolvia, né? Tem muita ideia, você sabe que administrativamente lidar com um administrador é muito difícil, então você tem que provar muitas coisas, embora seja óbvio, né? E uma das coisas que eu sinto necessidade e que esse curso e essas informações é muito imprescindível é para uma área nova que eu estou praticando, que é a corrida de rua. Né? Então, eu já vi parada cardiorrespiratória no meio dos atletas, eu já vi pessoa morrer e as pessoas não entenderem que era uma parada e levaram o atleta até a linha de chegada morto, carregando, como se, achando que era exaustão, que ele estava em exaustão. E aí, então a gente tem muito ainda essa deficiência, né? E como eu pratico corrida de rua, eu acabo no meio do percurso, porque a minha meta é correr, não importa o tempo. É claro que tem provas que eu corro para tempo e aí eu treino a velocidade. Mas como eu não sou velocista pelo porte físico, então eu acabo indo dentro da minha estrutura porque eu consigo acompanhar meu sistema cardio. Eu faço tudo o controle. Então eu nunca passei mal em nenhuma prova. Mas eu tenho tido, aqui agora parou, mas a gente teve muitos casos assim, das pessoas não terem, né, essa condição
sensibilidade de informação, que é isso que você está trazendo hoje. E no esporte, né, que eu até falei, hoje a gente consegue fazer uma especialização em enfermagem do esporte, porque a gente pode levar conhecimento. E aí, no meu grupo, eu passei a ser um pouco de referência, né? A Elaine vai, põe a Elaine no ônibus, a Elaine vai, porque a Elaine vai com a mala, né? Eu vou com um kit de primeiros socorros e algumas coisas que eu sei que posso ajudar. Mas aí, para a parte médica, eu conto com um auxílio aqui de casa para me ajudar em termos de estrutura, porque eu não posso, né? E aí, assim, em termos de suporte, eu acho que isso tem que ser mais divulgado. Tem que ser, principalmente nas ligas, sabe? Porque hoje o que mais tem é atleta, o que mais tem, e a gente acaba perdendo as pessoas por ignorância, por não conhecer e por achar que, nossa, você corre. Como assim? Vou correr com você? Não é nada disso. Eu corro há 3 anos, mas para chegar a correr há 3 anos, eu tive que ter um preparo físico e um preparo, né, totalmente. E aí a gente acaba perdendo, acaba morrendo, né? Na mídia às vezes sai que morreu, infartou e teve uma parada no meio da prova e acabou morrendo. Então, esse treinamento é excelente para ter essa estrutura, né? E principalmente para falar das equipes. Então, eu tenho que agradecer imensamente por você ter ficado com a gente essa tarde, que foram um período de 1h30, mas para mim como se fosse 24 horas, porque foi tão enriquecedor que eu só tenho que te agradecer mesmo e estamos aqui para o que você precisar também, né? Porque é uma troca, a enfermagem é uma troca. E assim, parabéns pelo seu trabalho e sucesso, muito sucesso mesmo. Eu desejo para você de coração. Muito obrigado, Elaine. Foi um prazer te conhecer, tá? E quando você abre a boca já motiva. Então, pessoas como você nos fazem crescer muito pela motivação e o amor que você demonstra só em falar, né? E a gente precisa de mais pessoas assim, né? A gente precisa de mais enfermeiros assim, a gente precisa de mais técnicos de enfermagem assim, porque se a maioria das pessoas fosse como você hoje, a enfermagem era outro nível, o cuidado com o paciente era outro nível, né? Quantas mortes não teriam sido evitáveis se tivéssemos profissionais tão apaixonados naquilo que faz, né? Visando não o lucro, mas visando realmente a vida. E é isso, porque eu acho que a parte financeira é consequência do nosso trabalho. Quando a gente faz algo por amor, com amor, né? Visando a vida, o resto é consequência, né? E eu só agradeço, aprendi muito. Você não sabe o quanto eu aprendo quando eu estou nesses eventos, quando eu troco conhecimento, quando eu ministro palestras, quando eu escuto palestras. É muito enriquecedor para mim, me faz evoluir muito como profissional e pessoa. E agradecer muito ao Alexandre pelo convite. Estamos juntos. E, meu irmão, não precisa se preocupar, viu? Você é totalmente capaz, cara, e eu estarei lá apenas para te ouvir. Quem sou eu para avaliar alguém, né? Estarei lá apenas para ouvir. E muito obrigado, parabéns por esse projeto, que precisa de mais e mais, né? Tenho certeza que vocês fizeram a diferença com esse projeto, tenho certeza que vocês irão fazer outros, porque pessoas como você não conseguem ficar parado e ver as pessoas paradas, né? E isso é muito bom porque aqui eu conheço, tem exemplos no meu dia a dia, que é a Thay. A Thay é técnica de enfermagem, é educadora física e é motivadora para que as pessoas se motivam a estudar. Quem segue a Thay nas redes sociais, você se empolga só de escutar ela falando. E ela é um exemplo também. O Guto, que é um enfermeiro, um bombeiro, um grande amigo, mentor do IBRAP também, um cara que sabe muito, me inspira muito. E todos vocês que estiveram aqui nessa tarde, tenho certeza que vocês vieram para aprender, buscar conhecimento e que vocês querem se tornar profissionais qualificados, excelentes profissionais, porque senão vocês não estariam aqui hoje há quase 2 horas escutando eu falando. E é muito bom. E é muito bom estar com vocês, é muito bom esses momentos e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né, a presença de todo mundo, a presença dos instrutores aí, né, a Thay, o Guto, né, por disponibilizar aí esse tempo à tarde para assistindo a palestra e estar interagindo aí com a gente também. Agradeço, Hermes, mais uma vez aí por estar, né, interagindo com a gente.
Com certeza faremos outros encontros e aí vamos convidar você, já incluo a Thay e o Guto também, aí já de, né? Vamos trazer todo mundo, fazer uma Excelente. grande, né? Um bate-papo aí. Espero que todos os participantes, né? Levem esse conhecimento que você trouxe à frente, é aquilo, né? Vamos multiplicar, né? Esse conhecimento. Entrem lá no canal do IBRAP, se inscrevam nos cursos. Tem muitos cursos muito legais. Eu estou fazendo, né? Tô fazendo as minhas atualizações pelo IBRAP. Então, assim, é um pessoal muito atualizado, traz muito conhecimento, não só de um único órgão, né? O American Heart Association tem uma visão global, né? De toda a assistência mundial, e é legal porque, né? A discussão, né? Do que realmente é válido, o que a gente pode incluir nas coisas novas. Porque o atendimento pré-hospitalar no Brasil é muito recente, tem 30 e poucos anos, comparado, né? Ao APH mundial. Eu venho da terapia intensiva, né? Eu sou intensivista migrando aí para o APH. Então, assim, muita coisa para mim é muito novidade, que assim, que nem você falou, da questão, né, de ambusar e comprimir. A gente faz isso na UTI tranquilo, ventilador, aquela coisa toda. Na rua, né, é outra situação. Então, a gente, cada dia, é isso que você falou, cada dia, cada uma palestra, um aprendizado novo, né, é uma coisa nova que você traz, uma coisa nova que você absorve, e isso você leva para assistência ao seu paciente, certo? Agradeço de coração aí a palestra que você deu, foi muito engrandecedor. Eu fico brincando, né? O pescoço está em jogo aí, mas eu sei que, né, que é só para distrair, descontrair um pouco aí, mas tranquilo. Agradeço aí a participação de todos. Eu queria dar um recado. A palestra de hoje à tarde, das 19 horas, ela foi adiada para o sábado, porque a gente teve um problema técnico. Amanhã, às 15 horas, vai ser o Marcelo Herculano, que vai falar de controle de hemorragia. Né? Acho que alguém perguntou aí se vai ter outras palestras tão boas quanto essa. Né? Então, ou seja, já está trazendo fera aí. Então, a parte da tarde, a gente vai falar, Marcelo Herculano falando sobre controle de hemorragias. Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E vamos fazer a divulgação aí, o Guto, né? Guto Sabino, acho que é Guto Sabino, sabia. né? É isso. Ele colocou aqui, ó, né? APH Sabino, não é isso? Eu vou colocar lá no Telegram, tá? A gente tem um grupo lá no Telegram desse evento. E aí, se quiser divulgar alguma coisa, assim, é extremamente importante, porque são conteúdos de extrema valioso para a equipe de enfermagem. E assim, eu já cliquei lá em todos, mas aí eu vou colocar lá no Telegram. Se vocês tiverem alguma informação, a gente vende o peixe, faz merchan, faço vídeo, não tem problema não. O Alexandre me coloca aqui, eu faço, tá bom? Obrigada a todos, gente. Um Obrigado, excelente gente. final de dia, uma noite maravilhosa. E amanhã, ó, estamos aqui novamente, porque a semana não acabou, hein? É isso aí. Excelente. Obrigado, Abraço a gente. todos. Com Deus. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer. Prazer foi Até meu. mais.